Olá! Está no ar o programa da TV Surdo. Moçambique tem sido, nos últimos anos, ciclicamente afetado por eventos climáticos severos. Estes fenômenos têm exigido a adoção de medidas inclusivas para não deixar ninguém para trás durante o processo de gestão e resgate das vítimas. No âmbito do projeto ICDP, a organização não-governamental Light for the World, em parceria com o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD, capacitaram nas províncias de Inhambane e Sofala 6.000 pessoas com deficiência em matérias de gestão de desastre. Mais detalhes na peça que se segue. Organizações não-governamentais reuniram-se em Maputo para avaliar os resultados do projeto ICDP, melhorar as capacidades institucionais e comunitárias para uma preparação para desastres e sensível a questões de género e pessoas com deficiência, implementado nas províncias de Inhambane e Sofala. Segundo Zacarias Zicai, diretor da Light for the World, esta foi a primeira experiência de inclusão de pessoas com deficiência na resposta a desastres. Então, estamos muito satisfeitos. É por isso que todos os parceiros envolvidos na implementação destes projetos estão interessados em ver qual é a possibilidade de nós continuarmos com este projeto, como podemos dar continuidade em termos de implementação daquilo que é as atividades que este projeto conseguiu implementar. Para Zicai, o projeto ICDP foi uma iniciativa inovadora por contemplar mecanismo de resposta à situação de emergência para as pessoas com deficiência. Este projeto foi um projeto inovador. Pela primeira vez que nós estamos a implementar um projeto sobre a preparação para situações de desastres e que tem a componente da inclusão de pessoas com deficiência e as questões do género. Então, por isso que foi um projeto que nos permitiu trabalhar com os comitês comunitários, né, de gestão de risco de desastres. Anuário Ventura, facilitador de inclusão DIF na província de Inhambane, faz balanço positivo do projeto e considera o mesmo como mais-valia, visto que as organizações humanitárias que atuam em emergência e desastre têm pouco conhecimento sobre a inclusão. Continua essa componente da prioridade das pessoas com deficiência, mas com a introdução do projeto, a Cruz Vermelha, assim como o NGD, já estão a perceber que há uma necessidade de se fazer um mapeamento das pessoas com deficiência para, em casos futuros de haver emergência, saber localizar as pessoas com deficiência e quem precisa de prioridade e que tipo de prioridade que é para facilitar o processo da evacuação. Opinião também partilhada pela Cruz Vermelha de Moçambique e pelo Instituto Nacional de Gestão de Risco e de Desastre, INGD. É positivo esta parceria que tivemos, na medida em que pessoas com deficiências é um dos grupos-alvos das nossas atividades. E esta junção de conhecimentos, experiências, esta parceria foi mesmo estratégica e veio mesmo a calhar naquilo que é nossa missão também. For the World, sobre a inclusão de pessoas, de abordagens ligadas a pessoas de deficiência, abordagens ligadas ao género, dentro do plano de contingência de gestão e redução dos desastres, que outrora não era possível termos estas abordagens. Isso significa que no próximo plano de contingência para a época chuvosa, estamos a falar de 2025 e 2026, traremos com relevância estes aspectos, não é? Hoje já poderemos ter aqui uma luz sobre a necessidade, por exemplo, de pensar em termos de abrigos temporários. De recordar que o projeto ICDP abrangiu 6.000 pessoas com deficiência dos distritos de Mabote, Govur e Vilanculo, na província de Inhambane, e Buzi e Nhamatanda, na província de Sofala, e foi implementado em consórcio pela Light for the World, NGD e a Cruz Vermelha de Moçambique. Ainda em Maputo, acompanhe a peça de reportagem que retrata a expectativa dos membros da FAMOT face ao recém-eleito presidente da agremiação, Zeca Chauque. Mais investimentos nas associações e expansão das atividades para outros pontos do país são algumas das mudanças que os membros esperam ver
na nova liderança. Zeca Chauque, recém-eleito presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, promete revitalizar esta organização e dar primazia às OPDs na execução das atividades. Uma das coisas que nós gostávamos que acontecesse como um novo elenco é criar condições para que de tudo, a maior parte das atividades realizadas aqui no FAMOD fossem as OPDs a fazer. Quer dizer, aqui nós vamos criar condições para que as mesmas elas sejam capacitadas, e também vamos ter que lutar para que os parceiros eles acreditem um pouco mais nas nossas OPDs e que sejam as executoras de tudo ou de quase tudo que nós formos a planificar. Uma das maiores queixas das associações filiadas ao FAMOD é a empregabilidade de jovens com deficiência, pelo que pedem mais ação do FAMOD neste sentido. A nossa expectativa é bem maior e acreditamos nós que as coisas vão correr da melhor forma. Estamos expectantes em ver mais melhorias na organização, estamos expectantes em ver mudanças, principalmente na área da inclusão. Esperamos que haja mesmo enquadramento em todas as áreas. Quero falar concretamente da educação, sendo que estou numa associação que trabalhamos mais para educação e reabilitação. Então esperamos que haja mais envolvimento. Do novo presidente do FAMOD, nós esperamos mais trabalho para que os nossos problemas sejam resolvidos. Eu estou muito expectante que o recém-eleito presidente do FAMOD, Zeca Chauque, cumpra com as suas promessas de modo a que mais pessoas com deficiência consigam trabalho, reduzindo a pobreza no nosso seio. Chauque disse estar ciente do fato, por isso prometeu mais advocacia neste sentido. Uma das maiores áreas de trabalho é a advocacia. Nós temos, vamos dizer, Moçambique ainda precisa muito de saber sobre a pessoa com deficiência, sobre os direitos dela, o que fazer para criar condições para que a pessoa com deficiência ela participe de igual modo que as outras pessoas nesta sociedade. Então, E garantiu que usará a nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência a favor da organização. Nós temos uma lei, então acredito que o governo ele esteja aberto para criar condições para que haja implementação da lei, haja regulamentação. Então aqui nós vamos lutar e acreditamos que o governo está aberto para tal. Acreditamos, só no futuro é que poderemos dizer se... Este encontro foi organizado pelo novo elenco do FAMOD com vista a ouvir as principais reclamações dos membros para juntos gerir melhor este organismo. Informar os outros é uma missão nobre que exige muito do profissional. Em Moçambique, ser jornalista implica correr riscos e, em algumas vezes, ser proibido de documentar certos assuntos, defendem profissionais da área. Só nas últimas eleições, 2023-2024, cerca de 18 jornalistas sofreram algum tipo de agressão. Organizações da sociedade civil e jornalistas reuniram-se em Maputo para refletir sobre o estágio da liberdade de imprensa no país. Segundo os organizadores do evento, a liberdade de imprensa em Moçambique é uma miragem, pois, apesar da Constituição da República de Moçambique, CRM, no seu artigo número 48, conferir este direito a todo cidadão, ele tem sido ciclicamente violado.
Nos últimos 2 anos, 2023-2024, o país registrou mais de 18 crimes contra jornalistas, sendo de destacar as agressões, intimidações e detenções arbitrárias, contrastando contra o disposto no número 3 do artigo supracitado. Um dos eventos que marcou grandemente a liberdade de imprensa no país foi o ataque aos jornalistas ao vivo durante a entrevista ao ex-candidato presidencial de 2024, Venâncio Mondlane, que se encontrava a discursar durante manifestação pacífica em homenagem ao assassinato do seu mandatário Elvino Dias. Naquela ocasião, para dispersar a multidão e evitar uma possível rebelião, a polícia usou gás lacrimogéneo e arma de fogo, tendo ferido pelo menos 2 jornalistas. Depois deste episódio, registaram-se outros vários atentados à classe jornalística. Houve registro de destruição de equipamentos de trabalho, bem como o impedimento de cobrir eventos públicos e políticos. Em jeito de apelo, os participantes do encontro pediram a criação de leis mais severas, mais isenção dos meios de comunicação social e a independência dos jornalistas perante o governo. O encontro decorreu no âmbito da celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado a 3 de maio corrente. Já partilhamos muita informação e o segundo bloco tem muito mais. Por hora, vamos a uma breve pausa, não troque de canal. Até já! Ana! Ana! Estás doente? Não, Então, o que foi? não é nada, mamãe. Ana! As minhas amigas todas estão casadas, formaram as suas famílias. E eu estou aqui, sem fazer nada. E tu gostaria de ser como elas? Sim, mas não posso, Como assim não podes? devido às minhas condições, mamãe. Não é verdade isso. Tu tens o direito de formar a sua família. Como assim, mãe? Tu tens o direito de decidir quando. E tens o direito de decidir com quem queres criar a tua família. Sério, mãe? Sim, filha. Uau! Existe um papel muito importante a nível do suporte, o nosso sistema de suporte. Sistema de suporte, eu diria que é a nossa família, os nossos amigos bem próximos, que sabem perfeitamente de tudo que nós fazemos, os esforços que a gente vem fazendo, não é? O que as pessoas deficientes vêm fazendo, e estes é que sabem quais são, estes é que levam as nossas dores, se eu posso assim dizer. Então, daí a importância de ter-se um sistema de suporte bem firme e que possa, e que diga, ok, avance quando existe esta oportunidade. As pessoas também que entram neste processo já entram sabendo que existe esta limitação, mas existem meios para contorná-las. Estas são as ferramentas que têm que ser transmitidas a estas famílias ou a estas pessoas que tanto anseiam ter e construir as suas famílias ou os seus lares.
Olá, bem-vindo e bem-vinda à segunda e última parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, partilhamos diversas informações, sendo de destacar a formação de pessoas com deficiência em gestão de desastre e as expectativas das OPDs face ao novo presidente da FAMOD. Partilhamos igualmente uma breve nota sobre o estágio da liberdade de imprensa no país. Para começar o segundo bloco, vamos viajar até a província de Nampula e acompanhar a nota de reportagem sobre saúde sexual e reprodutiva. Em entrevista à TV Surdo, nossas fontes dizem só ter ficado a saber sobre os métodos contraceptivos após se tornarem mães. Apesar de ter melhorado o acesso a estes serviços, nossas fontes lamentam o fato de terem de se fazer acompanhadas por parentes à consulta, quebrando desta feita o sigilo. Raparigas com deficiência auditiva na província de Nampula já têm noções básicas sobre saúde sexual e reprodutiva, mas só começaram a aprender sobre o assunto após se tornarem mães. Quando eu tinha 14 anos, fiquei grávida e eu não sabia o que estava a acontecer comigo. Eu morava com um ouvinte na altura. Esse jovem convidava-me para passear e depois nos relacionamos sexualmente. Eu ainda era muito pequena na altura e eu não sabia que podia ir ao hospital fazer planeamento para evitar a gravidez. Eu antes não sabia como prevenir da gravidez, pois na altura eu era muito menina e ninguém me levou ao hospital para aprender sobre o assunto. Só fiquei a saber como me prevenir de gravidez depois de me tornar mãe. Na altura me envolvia sexualmente sem usar preservativo. Fátima Antônio, surda de 20 anos, sabe bastante sobre os métodos contraceptivos. Recentemente, descobriu sua gravidez e não parou de estudar. Eu descobri que estou grávida há pouco tempo e não parei de ir à escola. Na altura em que frequentava a 7ª classe, tinha 18 anos e não engravidei. Aos 19 estava na 8ª e não engravidei. Até que este ano, aos 20 anos, descobri a gravidez. Apesar disso, nossas fontes lamentam o fato de sempre terem de se fazer ao hospital acompanhadas de parentes. No hospital sempre comunicaram com minha mãe. Eles questionavam a ela o que eu estava a sentir e depois colocavam os medicamentos na receita para que eu fosse comprar os comprimidos. Eu vejo muitas raparigas adolescentes que não cuidam do seu corpo, namoram com pessoas diferentes e não respeitam seus pais. Eu antes também fazia igual e comecei a namorar cedo e nem sabia como prevenir-me da gravidez. Engravidei porque não sabia como cuidar de mim. Agora que cresci, já sei como cuidar de mim. Conhece a história de Calixto Domingos, jovem surdo, natural de Maputo e residente em Manica. Após terminar o ensino secundário, aprendeu a carpintaria e hoje se dedica a pequenos negócios. Acompanhe. Eu comecei a estudar na cidade de Maputo e estudei por lá até 2003. Em Maputo, eu reprovei na 8ª classe e depois mudei-me para Manica, onde fiz da 8ª à 10ª classe e parei de estudar. Passado algum tempo, eu aprendi a carpintaria por 2 anos e quem pagava as despesas era a associação. Já em Manica,
Calixto Domingos começou a frequentar a Associação dos Surdos de Moçambique, a ZUMO, onde aprendeu outros ofícios. A associação enviou uma mensagem a informar que queria apoiar os jovens surdos a iniciarem seus próprios negócios. Desde 2007 até 2024, eu e outros surdos nos dedicamos ao negócio, mas não é tarefa fácil. Segundo Lucas Rodrigues, a quando da sua fundação, a ZUMO estava preocupada com o ensino de língua de sinais, mas, por conta da preocupação pelo emprego, decidiu investir em formações que pudessem dar rendimento aos seus membros. A Associação dos Surdos queria só ensinar a língua de sinais no começo, mas com o passar do tempo, os jovens começaram a mostrar sua preocupação com o emprego, visto que não é fácil conseguir um emprego formal. Essa é uma das grandes barreiras. Foi quando tivemos a ideia de levar os jovens da associação para aprenderem a carpintaria. Muitos jovens ainda continuam à busca de emprego e ficam sempre à espera de projetos que apoiam os jovens. Conheço casos de jovens que desde 2005 se dedicam à venda de refrigerantes. Alguns desistiram de fazer negócio e até hoje estão em busca de emprego. A luta pela empregabilidade das pessoas surdas ainda tem um longo percurso, mas já há exemplos de surdos que sobressaíram. Ao nível da província de Manica, conheço 3 surdos que trabalham no hospital e eles exercem suas funções normalmente. Conheço também uma jovem surda que trabalha como empregada doméstica. Deixa ele repetir. Na província de Tete, cerca de 400 pessoas apanharam malária e 16 morreram devido à doença neste ano. Entretanto, o número de casos reportados aumentou 50% se comparado com o igual período do ano passado, em que a doença terá causado a morte de 5 pessoas. Movimentação de terroristas nos últimos meses nos distritos de Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, forçou o encerramento de 21 escolas nesta divisão administrativa. Além do encerramento de escolas, a ação dos terroristas forçou a deslocação da população de algumas aldeias, segundo informou o administrador local Sérgio Cipriano. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Alusivo ao Dia de África, na aula de hoje, vamos aprender a sinalizar nomes de alguns países africanos. Pronto para enriquecer seus conhecimentos? Vamos a isso. O primeiro país que vamos aprender a sinalizar é Etiópia. Repita comigo. Etiópia. O segundo país que vamos aprender a sinalizar é Nigéria. O sinal faz-se assim. Nigéria. Aceitam um bônus? O terceiro país que vamos aprender a sinalizar é Egito. Vamos sinalizar mais uma vez. Egito. Fantástico! Fico feliz por saber que ficou até o fim da nossa videoaula. Quer saber o que deve fazer para fixar os sinais? É só praticar e ficar atento aos nossos vídeos através das nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. Até ao próximo vídeo. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.